Olá, galera do Aplicar, tudo joinha com vocês? Hoje estamos aqui para a nossa 10ª lição do nosso curso Arduino Maker Iniciante. E hoje nós vamos tratar de um sensor de luminosidade chamado LDR. Então fica conosco aqui na aula e vamos aprender um projetinho bem legal usando esse tipo de sensor. Roda a vinheta! Então pessoal, já vai deixando o like aí no vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreva. Nós estamos bem próximos agora de terminar o nosso curso. Faltam apenas mais 5 lições. Agora na próxima quinta-feira sai a 11ª lição. E eu não sei se vocês notaram, mas durante as montagens que nós já fizemos, nós fomos apresentados a um componente chamado resistor. A principal característica dele é fazer com que ele se oponha à corrente elétrica. Tá? Nós tivemos 2 modelos de resistores que nós vimos até aqui, que é o resistor fixo, e aquele que sempre é presente nas montagens, que é o de 220 ohms. Hoje nós vamos usar um outro que tem um valor um pouquinho maior junto. Vocês vão começar a perceber que eles têm tipos diferentes, valores diferentes. Vimos um que é variável, né? Que é o potenciômetro, que ele varia, ele tem uma resistência fixa de ponta a ponta, mas o eixo que se movimenta dentro dele, ele pode assumir vários valores de resistência, e isso é bem útil para vários tipos de projeto. De certa forma, o potenciômetro, ele também não deixa de ser um sensor, ele é um sensor de movimento, né? Que a tensão nos terminais, ela muda conforme o movimento do eixo, porque vai mudar a resistência e com isso vai mudar a queda de tensão. Pessoal, se aproveitando dessa característica que alguns elementos possuem, de mudar a resistência elétrica para alguns tipos de eventos, foram criados alguns tipos de sensores. Por exemplo, existe um sensor que conforme a temperatura ambiente, ele muda a resistência. Existe também o sensor de hoje, que nós vamos ver, que conforme a luminosidade que incide sobre ele, ele também muda a resistência. Então, com esses tipos de materiais e componentes, vocês conseguem saber se um ambiente está mais calor ou frio em relação à temperatura, se ele tem mais ou menos luminosidade. Ou mesmo você pode usar o seguinte: chegou numa certa temperatura, um aparelho liga. Chegou numa certa luminosidade, um aparelho desliga. Entendeu? Então dá para usar também, tanto como sensor para uma medição, como também para mudar o estado de alguma coisa. Então a lição de hoje ela é muito legal, pessoal, porque ela traz o LDR, e que nós vamos ver agora na montagem prática um pouco mais sobre ele e como montar. Então eu espero que vocês gostem da lição de hoje e que esse seja uma introdução bacana para vocês conhecerem esse mundo dos sensores. Então vamos trocar de tela aqui e acompanhar a montagem. Estamos aqui então com o material para nossa montagem. Nosso personagem principal, nosso sensor de luminosidade, também conhecido por LDR, de Light Dependent Resistor, ou seja, é um resistor que varia seu valor conforme a luz ambiente. Nós temos aqui também 2 resistores. Dessa vez nós vamos usar um resistor de 220 ohms e pela primeira vez nós vamos usar um resistor de 10K. Esse resistor de 10K, na realidade, o K é 1000, então ele vale 10.000 ohms e esse aqui vale 220 ohms. Na prática, esse resistor 220 ohms é bem mais fácil a corrente elétrica passar por ele do que por esse. Então esse aqui oferece maior resistência à corrente elétrica. Eu trouxe aqui também para ilustrar o nosso já utilizado potenciômetro. Nós já usamos ele em outros experimentos. E por que eu estou com esses 3 aqui para mostrar para vocês? Pessoal, esses 3 componentes eletrônicos são da família dos resistores. Ou seja, componentes eletrônicos fabricados para limitar a corrente elétrica. Qual é a diferença entre eles? Esse aqui é fixo. Ele é fabricado num valor pré-determinado e não vai deixar de ter esse valor a não ser que ele estrague. O potenciômetro que já usamos, ele é um resistor variável. Pode ver que nós usamos nos nossos projetos um de 10K. É o mesmo valor desse aqui. E como vocês devem ter olhado nas referências lá do vídeo, do primeiro vídeo onde usamos o potenciômetro, lá explicava como é que esses resistores variáveis funcionam. Então dá uma visitadinha lá no vídeo sobre o controle de brilho do LED. O que vai mudar então, pessoal, desse resistor aqui para esse resistor variável? Nesse aqui, se eu quisesse variar a resistência dele, eu precisava mexer aqui no eixo manualmente.
Esse tipo de resistor aqui, ele pode ser usado como sensor também. Se eu deixar ele, por exemplo, numa parte móvel, eu deixo isso aqui preso, o corpo dele preso num ponto e essa outra parte do corpo preso a outro ponto. Quando isso aqui se movimentar, vai variar a queda de tensão em cima dos terminais e eu posso ler em que posição o meu objeto ele está. Essa é uma maneira de usar, ele também funciona como um sensor, não apenas como um controle. Mas no caso do nosso LDR, ele é um resistor que eu não preciso tocar nele ou manusear ele para variar a sua resistência elétrica. Eu só preciso colocar intensidades diferentes de luz em cima dele. Eu posso programar, como vocês vão ver no código, eu posso programar uma escala pré-determinada que a partir de certo valor ele liga ou desliga o meu aparelho ou o que eu quiser, apenas baseado na luz ambiente. Tipo, eu liguei uma lâmpada na sala, ele ativa. Saiu a luz do sol, tipo, clareou o dia, ele ativa, ou ao contrário. E também ele pode ser para medir intensidades diferentes de luminosidade. Eu não preciso usar ele apenas como uma chave liga e desliga. Assim como o potenciômetro, ele também varia dentro de uma gama de valores. Então a maneira de usar isso vai depender da criatividade e da necessidade do nosso projeto. No nosso card aqui, nós vamos usar como para mostrar que o LDR está funcionando, vamos usar um LED e vamos ligar esse LED a uma saída lógica e o nosso LDR nós vamos ligar a uma entrada analógica. Vamos fazer a ligação com esses fiozinhos aqui. Então vamos fazer a montagem aqui, pessoal. Com a nossa ligação dos fios já feita, nós vamos começar aqui pelo nosso conhecido, já montado diversas vezes, LED. Usando o resistor 220 ohms, nós ligamos a parte negativa ou catodo do nosso LED na barra negativa aqui da nossa fonte, lá do GND do Arduino. E nós ligamos a parte do anodo, a parte positiva do LED lá no pino ou na porta digital 13 do Arduino. Aqui nenhum mistério, já fizemos isso aqui diversas vezes. Com as portas GND e 5 volts do Arduino aqui, nós alimentamos essas duas barras aqui, a positiva e a negativa da protoboard, para a gente poder tirar daqui os nossos GND e também os nossos 5 volts que o nosso LDR ele precisa. Ligado aqui, pessoal, se eu consigo mostrar para vocês, mas isso aqui está no desenho. Eu tenho aqui, nessa ponta do resistor de 10K, eu tenho o meu negativo, ou GND, da fonte. No meio, entre eles estão ligados aqui na mesma linha, né, na mesma coluna. Eu tenho ligado o resistor de 10K numa perninha com a outra perninha do LDR. O LDR tem duas perninhas. Então no meio eu tenho esse fio amarelo que vai ligado na minha porta analógica a 0. E na outra extremidade aqui, eu tenho ligado então meus 5 volts aqui da placa do Arduino. Qualquer dúvida vocês podem checar o card. Então montado aqui o nosso circuito, pessoal, nós vamos carregar então o código para dentro dele e ver como ele funciona. Vamos fazer aqui então o carregamento do nosso código, cabo já conectado, compilado. Vamos ver aqui, olha, escureceu, acendeu o LED, clareou, apagou o LED. Escureceu, clareou. Então, eu tapando aqui o visor do LDR, eu consigo provocar o efeito dele receber iluminação ou não. Se eu apagar a iluminação, vamos ver se vai funcionar. Ó, ligou o LED. Se eu ligar a iluminação, desligou o LED. A leitura é bem rápida e bem precisa. Pessoal, como vocês vão perceber no código, o valor que eu atribuí nele pode ser mudado, tá? E assim eu altero a sensibilidade, com mais ou menos luz, com mais ou menos escuro, ele ativa e produz esse efeito. Vamos trocar de tela aqui para dar uma examinada no código. E aqui estamos então com o nosso código do projeto 10. E, pessoal, nada de novo, muitos poucos detalhes aqui nesse código, vai ser bem rápido explicar ele. E não ter nada de novo não deve ser entendido como algo ruim. Muito pelo contrário. Olha só, nós estamos repetindo coisas que nós já aprendemos. E com isso eu quero dizer o seguinte, que com o que nós já aprendemos, nós já temos condições de montar muitas coisas diferentes. Então essa é a boa notícia. Por isso que boa parte do nosso código está sendo revista, revisitada e colocada apenas de uma maneira diferente. O que vai limitar os nossos projetos?
é a nossa dedicação aos estudos, né, e nossa criatividade. Só isso. Então, sendo criativos na hora de escrever um código, de pensar sobre ele, e estudando também algumas funções diferentes ou estruturas diferentes, ou então uma linguagem até diferente. Então essa é a boa notícia, que nós já estamos num nível onde com os mesmos conhecimentos conseguimos fazer coisas diferentes. Então o que nós temos aqui já é conhecido, nós queremos acender um LED ligado a um pino, nesse caso aqui um pino digital. Então vamos usar a porta 13. Nós vamos usar uma porta analógica, então vamos usar a porta 0, no caso aqui a 0. Nós criamos uma variável aqui para armazenar alguns valores lidos e nós queremos começar essa variável com 0. Isso é uma coisa que eu não expliquei em uma outra ocasião, talvez, que às vezes é importante você dizer para uma variável, ainda mais se você está armazenando coisas analógicas nela, valores analógicos, é você já começar ela com 0, porque você não sabe. A porta analógica, pessoal, ela pode medir de 0 a 5 volts no Arduino. Mas eu nunca sei o que está escrito nela. Se ela estiver solta, se não tiver nada ligado nela. Então é muito importante você dizer que a primeira variável armazenada dela seja 0. Porque assim você garante que não vai ter nenhum valor maluco ali na hora que você ligar o Arduino. Então esse aqui é um truquezinho, é uma coisa explicada agora nessa lição aqui do projeto 10. A outra coisa que nós temos aqui, nós já conhecemos a função C. Nós não tínhamos usado ainda o complemento dela, porque a função C, ela é basicamente C, C não. Eu não preciso escrever C, C, C várias vezes se eu preciso usar apenas duas estruturas. Por exemplo, se é uma coisa ou outra. Então eu uso essa estrutura if else. E aqui é o seguinte, eu tenho o meu valor luz aqui no meu void loop, que ele vai armazenar então a leitura da minha porta analógica a 0, onde vai estar o meu sensor, onde está o meu sensor luminoso, meu LDR. Então o que vai acontecer? O meu sensor, o meu LDR, conforme a intensidade luminosa dele, ele vai identificar, a porta analógica vai entender isso como um nível de tensão, porque vai variar a resistência dele conforme a luz do ambiente. E se esse valor lido de tensão convertido já para os binários lá de 0 a 1023, se for menor que o valor 750, ou seja, se estiver escurecendo o ambiente, então é para ligar o LED. Se for maior, é para desligar, ou seja, tem iluminação suficiente no ambiente. Pessoal, como é que eu posso aplicar isso aqui no mundo real? Você vai precisar de um módulo chamado módulo relé. Eu vou colocar aqui na descrição, tá? O módulo relé ele permite que você ligue lâmpadas no Arduino. Não diretamente nele, tá? Você liga o Arduino no módulo relé e esse comando aqui ele vai mandar para o módulo relé. E esse módulo ele vai então ser ligado diretamente na tua rede elétrica. E então ele vai, através desse módulo, né, isolado do teu Arduino eletricamente, ele vai então comandar uma lâmpada tranquilamente, sem queimar e sem botar fogo na tua casa. Claro, se você não tem segurança de fazer uma coisa dessas, não faça. Sempre recomendo isso para vocês. É por conta e risco, não nos responsabilizando por nada aqui no canal. Mas, assim, ó, o jeito de fazer, ou de aplicar esse código no teu dia a dia, como aquelas relés que tem nos postes de luz, sabe? Elas não têm um Arduino lá dentro, é só um sensor, mas poderia ser usado para uma coisa inteligente usando então um Arduino ou um outro microcontrolador. Então, basicamente, o que ele faz é isso. Ele vai ler o pino a 0, ele vai ver se o valor lá está menor que 750 e liga o LED. Se não, então ele vai desligar o LED. Um delayzinho aqui para não ter nenhum problema de leitura. E é isso, pessoal. Acabou o código. Então, dúvidas, se surgir alguma dúvida aqui, é só colocar aí nos comentários. Vamos passar então para o encerramento aqui do nosso módulo de hoje. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, que tenham aprendido coisas novas, coisas legais, que já estejam aí pensando em ideias para aplicar o que nós aprendemos ou temos aprendido para algum projeto pessoal de vocês. Espero que não tenham esquecido de deixar aquele like. Esperamos também que tenham entendido o que foi explicado. Vocês sabem, eu repito sempre, deixa perguntas nos comentários se precisar. Ou se precisar de ajuda também com alguma montagem, fique à vontade. Talvez a gente consiga atender vocês.
Então aguardo vocês na próxima lição, a de número 11, onde nós vamos falar de um componente bem interessante que ele produz sons. Legal? Então obrigado por ter ficado conosco até aqui, um grande abraço e até a próxima.